E essa é a parte mais preciosa da inteligência humana. Perceber possibilidade ou probabilidade maior de um acidente, isto nenhum bicho pode fazer. Isto demarca uma diferença infinita entre a inteligência humana e animal. Hoje nós vamos tocar aqui um assunto que, de certo modo, adianta um pouco o nosso programa, penetrando já em questões mais técnicas de filosofia, que mais tarde serão estudadas com mais detalhe. Mas apenas como isso é um tópico que é especialmente importante para a formação da mentalidade, por assim dizer, eu vou ter que adiantá-la aqui, mexer nisso, mas o que importa aqui não é o assunto técnico-filosófico, é apenas o aproveitamento prático que você pode ter disso. Estudar o assunto filosoficamente nós vamos fazer mais tarde. O assunto é o seguinte. Eu vou ler aqui um texto para vocês. Eu vou lendo e comentando, depois eu volto atrás e comento com mais minúcia. Posso interromper também um pouco durante a leitura, mas depois vamos ler de novo com comentários mais meticulosos. Nenhuma compreensão de fatos humanos é possível sem algumas distinções elementares. Tão elementares que a prática multimilenar já as embutiu como precauções automáticas na espontaneidade dos juízos humanos, se é que não estavam lá desde o advento do Homo sapiens. As mais básicas dentre essas distinções são as categorias de Aristóteles. A classificação dos tipos de juízos que podemos emitir a respeito do que quer que seja. Sem precisar ter jamais ouvido falar de Aristóteles, qualquer cérebro humano normal sabe perceber a diferença entre dizer o que uma coisa é, categoria da substância, como ela é, qualidade, se é uma ou muitas, grande ou pequena, quantidade, onde está, se está associado de algum modo a outras, relação, onde está, lugar, desde quando e até quando está, tempo, o que ela faz, ação, e o que se faz ou se pode fazer com ela, paixão ou ação passiva. Em algumas listas, Aristóteles admite também duas outras categorias, que é estado e posição. Mas para simplificar, eu costumo adotar a lista de 8. Então, o que eu estou dizendo é que essas categorias não são técnicas de pensamento, não são coisas que fossem inventadas por Aristóteles. E, na verdade, é até errado você dizer que são categorias de pensamentos, porque elas já estão embutidas na própria percepção. É assim que nós percebemos as coisas. Quer dizer, qualquer pessoa, por mais burra que seja, nota a diferença entre o que é perceber uma coisa e perceber uma qualidade específica dela, ou perceber o tamanho dela, ou perceber a quantidade dela, ou perceber a posição onde ela está, por exemplo. Quer dizer, esta diferenciação ela é espontânea no ser humano. Você não precisa aprender as categorias de Aristóteles, você só aprende os nomes. Então você aprende os nomes e você pode fazer uma reflexão sobre aquilo que você já faz no curso normal da sua percepção. O problema é que, se Aristóteles nomeou e definiu essas categorias com o propósito explícito de expor algo que já se passava normalmente da percepção humana, então a partir do momento que elas estão descritas, elas se tornam instrumentos técnicos da filosofia. E como instrumentos técnicos, ela adquire uma espécie de autonomia em relação ao seu uso normal na percepção. Tá certo? Então, a própria exposição filosófica tem os seus problemas próprios, tem as suas dificuldades próprias, que são diferentes das dificuldades que a coisa pode ter no campo da percepção. Então, isso quer dizer, quando você estuda... Peraí, parece que houve um problema aqui. E está normal de novo. Então, quando você estuda os problemas das categorias, você vai ver que se escreveram milhares de livros a respeito, tá certo? E se pode dar um número ilimitado de aulas a respeito, mas enquanto você as está tratando como conceitos filosóficos, você não está fazendo a mesma coisa que Aristóteles fez, porque para Aristóteles aqui não era exatamente conceito filosófico, era uma expressão
conceptual de coisas observadas no próprio curso da percepção humana. Quer dizer, observando o seu modo de perceber as coisas, Aristóteles notou que ele instintivamente percebia estas diferenças. Quer dizer, as categorias, no fim das contas, não são nada mais do que percepção das diferenças entre várias maneiras de olhar uma coisa. Quer dizer, conforme o que você está interessado em saber, você olha por aqui, olha por ali. Isso é normal no ser humano, todo mundo faz isso. Então é a mesma coisa que dizer, olha, instintivamente, todo mundo conhece as categorias de Aristóteles e as aplica na percepção diária e até também nas conversações diárias com uma exatidão impressionante. Se bem que mais na percepção do que nas conversações. Quando começa a conversação, começa a surgir o erro. E quando começa a exposição e discussão filosófica da coisa, bom, daí vem mais erro em cima. Mas, normalmente, isso que eu estou dizendo aqui é absolutamente incontestável. Quer dizer, todo mundo sabe a diferença entre perceber uma coisa e perceber uma de suas qualidades isoladamente, ou perceber a sua quantidade, ou perceber, por exemplo, se ela está em cima de uma outra, embaixo de uma outra, dentro de uma outra, né? Por exemplo, é impossível você não perceber a diferença entre você saber o que é uma banana e saber que a banana está em cima da mesa. Não é a mesma coisa e qualquer idiota sabe disso, até o Barack Obama sabe disso. Então, isso é acessível a todos os seres humanos, certo? Então, vamos lá. Tão profundamente arraigada na percepção humana, note bem, eu disse na percepção e no pensamento humano, porque existem pessoas que falam, quando você ouviu um sujeito dizer, o pensamento pré-categorial, esqueça, você está falando com um analfabeto, não há pensamento. Pensamento pré-categorial é mais impossível do que o quadrado redondo, não existe. As categorias estão presentes no sonho, estão presentes na percepção espontânea, as categorias estão imbricadas em nós fisicamente. Não há nada pré-categorial. Pré-categorial é somente o nada. O nada não tem substância, não tem quantidade, não tem qualidade, então ele não tem categoria. Nada existe pré-categorial. Onde você lê essa expressão, saiba, você está lidando com um burro, um amador, tá? Tão profundamente arraigadas na percepção humana estão essas categorias, que na vida diária rejeitamos automaticamente toda confusão entre elas que apareça numa conversação ou no nosso próprio pensamento. Se perguntamos o que é uma coisa, não nos contentamos com a resposta de que é grande ou de que está em cima do armário. A não ser que você realmente retardado mental, né? Mas acho que eu não sei, mas acho que até retardado mental sabe essa diferença, né? Para não saber isso, precisa ser não retardado mental, esquizofrênico, não? Ou seja, não confundimos a substância com a quantidade ou o lugar. Então, é claro que a maioria das pessoas não sabe te expor a teoria das categorias de Aristóteles, mas ela sabe usá-las, ela não sabe o nome das categorias, não sabe nem o que são categorias. Se você começar a falar de categorias para ela, pode se confundir, mas na prática ela sabe usar aquilo perfeitamente. E a prova é sobretudo negativa, a prova é que não confunde uma categoria com outra. Eu já testei isso milhares de vezes. E fui observando e falei, as categorias de Aristóteles elas estão imbricadas, não é só no pensamento, não é só na linguagem, estão imbricadas na percepção. Porque tem algo a ver, vamos dizer, com a direção da atenção. Por exemplo, se você está... Para você contar bolinhas, tem 1, 2, 3, 4 bolinhas. Você precisa saber que são bolinhas, quer dizer, você já sabe que são bolinhas, então aquilo não é problema. Então você agora passa da categoria da substância para a da quantidade. Não é isso? Para você emitir qualquer juízo qualitativo, você dizer se uma coisa é bonita ou feia, é porque você já sabe o que é. Então a substância não é mais problema. Você não vai confundir uma qualidade com a substância. Se perguntamos por que o cachorro está latindo, não queremos saber se é preto ou tem 3 anos. Distinguimos espontaneamente entre a ação, a qualidade e a quantidade. Ou seja, eu já observei isso muitas vezes. A precisão incrível com que as pessoas espontaneamente aplicam as categorias, sem saber que são categorias, sem saber que é uma noção filosófica, etc, etc. Tá certo? Isso rarissimamente falha. Tá certo? E quando existe um erro grave, quando o sujeito sai da realidade, o que houve foi exatamente uma confusão, em geral é uma confusão de categorias. Não é um erro lógico, quer dizer, um erro de raciocínio.
Não é o erro da coerência do raciocínio. Não, às vezes tem um erro de percepção mesmo, né? Igualmente fácil é distinguir, mais ou menos automaticamente, entre aqueles 4 níveis diferentes de sentenças que Aristóteles denominava os predicáveis, que são a definição, o gênero, a propriedade e o acidente. Se você quer a definição de mesa e alguém lhe responde que é um móvel, você sabe que aí está faltando alguma coisa, que a resposta é demasiado genérica, que ela lhe forneceu o gênero da coisa sem distingui-la de outras coisas do mesmo gênero. Portanto, todo mundo sabe a diferença entre definição e gênero. Não é isso? Sempre que você pergunta o que é isso, tá certo? Se você disser, é um tipo de tal coisa, você sabe que está faltando alguma coisa. Já dá para conhecer, porque você já sabe que gênero de coisa que é, mas você sabe que a definição não está completa. Não é isso? Se alguém diz para você que o gato está miando, você sabe que os gatos costumam fazer isso mesmo, que miar é uma propriedade deles, que basta saber que o bicho é um gato para daí deduzir que ele mia e não late. Mesmo que o gato não esteja mais miado, você sabe que se algum dia ele emitir um som, ou ele vai estar ronronando ou está miando, você vai saber que ele não vai estar latindo, piando, falando alemão e assim por diante, tá certo? Todo mundo sabe disso. Portanto, você sabe o que é uma propriedade. Né? Propriedade é uma coisa que vamos dizer, é tão natural num determinado tipo de seres que basta você saber que tipo de ser que você já deduz que ele vai fazer exatamente aquilo. Né? Isso quer dizer, o exemplo clássico é, por exemplo, aprender gramática. Todo mundo sabe que só o ser humano aprende gramática. Se você diz que alguém sabe gramática, você sabe que já sabe automaticamente que não é uma tartaruga, tá certo? Que não é um elefante. Você já sabe que é um ser humano. Agora, se ele está miando, então você falou, está miando, só pode ser um gato, não é isso? E quem é que não sabe isto, né? Então, vamos lá. Mas se alguém lhe diz que o gato está no telhado da Dona Maria, você sabe que nada no mundo lhe permitirá deduzir, do mero fato de que ele é um gato, se ele subirá no telhado da Dona Maria, pulará a janela do seu Joaquim ou ficará deitado na poltrona vendo televisão. Não dá para você deduzir isso. O gato pode fazer todas essas coisas, mas um cachorro também pode. O meu cachorro, Robin, já falecido, ele subia no telhado do vizinho. Essa é a primeira vez que o homem telefonou, falou, seu cachorro está aqui, no meu telhado. Eu falei, o senhor tem certeza que não é um gato? Ele disse, não, é o seu cachorro mesmo. Eu falei, tá aí, o cachorro pode subir no telhado, né? E o urso pode subir no telhado? Eu vi um filme dos caras tentando tirar um urso do telhado. Não? Então, e tem gatos que jamais subiram no telhado. Portanto, do fato de que ele é um gato, você não pode deduzir que ele está no telhado. E não obstante, ele pode subir no telhado. Como é que se chama isso? Isso é um acidente. Não é isso? Então, o acidente precisa ser informado, precisa ser acrescentado, né, à definição. Quer dizer, se você sabe que o bicho é um gato, não dá para daí deduzir que ele está no telhado. Quer dizer, alguém precisa dizer que o seu gato está no telhado. Né? Agora, que o seu gato mia, né? Ninguém vai lhe informar que o seu gato mia. Por quê? Porque todos os gatos miam. Essa é uma coisa de distinção que todo mundo faz, né, no dia a dia. Você não precisa verbalizá-las, entendeu? Quer dizer, os acidentes, na verdade, não são tão acidentais. Um gato pode ser preto ou branco, miar ou ronronar, subir no telhado ou aninhar-se confortavelmente no colo do dono. Mas nenhuma dessas coisas acontecerá jamais a um caranguejo. Muito menos a um crocodilo. Então, os acidentes não decorrem da natureza da coisa. Ou seja, você não pode da simples natureza da coisa, ou definição, deduzir o acidente. Tá certo? Os acidentes não decorrem da natureza da coisa, mas não podem ser totalmente incompatíveis com ela. Por exemplo, você já viu um dicionário subir no telhado? Não sobe. Não é isso? Então, você pode acertar um tiro num ser humano, num animal, numa árvore, numa pedra ou qualquer ser inanimado, mas não pode acertar numa equação do segundo grau.
embora muitos ginasianos sonhem com isso. Também não pode acertar numa alma do outro mundo. E assim por diante. Acertar um tiro numa ideia filosófica, você não pode. Você não pode dar um tiro num dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Ninguém jamais deu um tiro num dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Isso significa o seguinte, que embora os acidentes não possam ser deduzidos da natureza da coisa, eles não podem ser totalmente incompatíveis com ela. Ou seja, nem todas as qualidades acidentais podem se aplicar a qualquer ser indistintamente. Não é isso? Então, por exemplo, algumas pessoas sabem grego, outras pessoas não sabem grego, mas gato não sabe grego. Tartaruga muito menos. Saber graduar instintivamente os acidentes possíveis e impossíveis, prováveis e improváveis, verossímeis ou inverossímeis, que podem suceder aos vários seres das diferentes espécies, é 80% do que nós chamamos de senso do real. E esse senso do real normalmente funciona. Quer dizer, por que quando você diz que tal coisa aconteceu, as pessoas estranham? Porque elas sabem que aquele não é um tipo de acidente que seja adequado àquele tipo de ser de que você está falando. Como, por exemplo, o cachorro subir no telhado. Se dissesse o gato subir no telhado, bom, é normal. Os gatos costumam fazer isso. Mas o seu cachorro subir no telhado, bom, o único cachorro que eu jamais vi subir no telhado foi o meu. Que era o cachorro mais extravagante do universo. Entendeu? Era um Weimaraner. Se eu soubesse o que era um Weimaraner, eu jamais teria comprado um. Primeira vez que eu comprei, eu vi o bicho numa exposição, ele estava dentro de uma gaiolinha, todo tristinho, assim, eu fiquei com dó, comprei e levei para casa. Cheguei em casa, falei, bom, agora vamos estudar essa raça, vamos ver o que é. O primeiro site que eu abri estava escrito assim, você está preparado para ter um Weimaraner? Eu falei, tipo, e eu acho que era meio encrenca, e era bem mesmo. Então, e essa é a parte mais preciosa da inteligência humana. É esta que mais radicalmente nos distingue dos animais e dos computadores. É incrível que as pessoas que estudam inteligência artificial e querem inteligência humana e animal, tal, eles nunca lembram de olhar por esse lado. Eles pensam apenas na capacidade de raciocínio, na silogística. Silogística é de duas proposições, você tirar uma terceira. Digo, olha, raciocínio, tartaruga raciocina, gato raciocina, computador raciocina, tá certo? E até o Barack Obama raciocina. Então, é claro que não é por aí que você vai encontrar a diferença. Agora, perceber, vamos dizer, a possibilidade ou probabilidade maior de um acidente, isso nenhum bicho pode fazer. Não tem nenhum meio. Você pegar o bicho mais inteligente que um macaco, ele não pode fazer isso. Então, quer dizer, isto demarca uma diferença infinita entre a inteligência humana e animal. Porque isto é a nossa percepção de realidade. Né? O Xavier Zubiri passou a vida demonstrando que essa noção de realidade só existe para o ser humano. O animal não tem realidade. O animal só tem, vamos dizer, o ambiente imediato e os reflexos condicionados. Ele não tem noção do real possível, né, das gradações, né, que aparecem nos quatro discursos, né? O certo, o possível, né? O certo, o provável, o verossímil e o possível. Não tem isso. Ora, praticamente toda a nossa atividade cognitiva durante o dia consiste em fazer esta operação, né? Em diferenciar as categorias, né? Em diferenciar os predicáveis e, sobretudo, em distinguir se certos acidentes são normais ou anormais. Se eles podem acontecer ou se não podem acontecer. É isso que nós chamamos de inteligência no dia a dia e na prática. E entre esta função e a inteligência animal, a diferença é infinita. Infinita, infinita, infinita. E, no entanto, esta função, por complicada que seja, ela funciona regularmente bem na maior parte dos seres humanos. Quer dizer, eles só não conseguem aplicar essas funções quando os dados do problema são demasiado novos, desconhecidos. Então, daí você não consegue saber, né?
Por exemplo, um ET pode ter 3 pernas? Eu não sei, porque eu nada entendo de ET. Então, se me aparece um ET de 3 pernas, eu não sei se ele é normal ou anormal. Porque a própria condição de ET já é anormal para mim, porque ela é desconhecida. Então, quando você está falando de coisas que as pessoas desconhecem, esta função falha, evidente. Mas não é a função que falha, é o material que é novo.